quando Zacarias, filho de Joiada, o adverte, ele seguiu o ministério do seu pai e viu este Joás fazer errado e o advertiu, chamou-lhe a atenção. Sabe o que aconteceu, amados irmãos? Joás, que foi o único sobrevivente entre os seus irmãos, salvo por este profeta Joiada, cresceu com Zacarias, agora o manda matar, porque este o repreendeu por ele estar a desviar-se do Senhor. Este homem viveu uma vida inteira na sombra do profeta, mas quando ficou sem ele, correu para as trevas, nunca conheceu a luz, nunca teve uma relação íntima com Deus. Amados irmãos, nós podemos e devemos respeitar os homens de Deus, mas temos que aprender a ter uma relação própria com o nosso Senhor. O pastor, este simples homem falível, tão limitado, está disponível para orar para vocês, está disponível para vos visitar quando assim eu posso, porque também eu trabalho. Esta noite fiz um turno, estou com uma direta. Amados irmãos, tenho as minhas limitações, mas aqui estou eu. Mas vocês não podem depender de mim, de forma alguma podem depender de mim, vocês têm que depender de Deus. Porque lá no vosso quarto é vocês e Deus. Há assuntos que é vocês e Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia, glória ao Senhor. Glória a Jesus. Amados irmãos, a expressão vale da sombra da morte também pode querer descrever um momento de grande aflição durante a nossa vida. Momentos que temos a certeza que se Deus não interviesse, já não estaríamos aqui. Quem já passou por essa experiência, amados irmãos? Quem não tem na vida pelo menos um testemunho de um livramento de Deus que seria um vale de sombra e morte? É interessante que no último encontro que tivemos aqui, o café e o bolo com o pastor, foi muito interessante, porque nós orámos e lemos a palavra e depois houve lugar para um testemunho dentro deste tema, Deus trazendo o livramento de morte, e todos tinham um testemunho de que em determinado momento, se Deus não interviesse, não estariam aqui. Eu, amados irmãos, há muitos anos atrás, era um jovem, talvez os meus 13, 14 anos, na piscina de Vila Franca de Xira, brincava com os meus primos, aquela brincadeira apanhada, corríamos atrás dos outros para tocarmos, e era eu que tinha que apanhar o próximo, e o meu primo vai a correr, salta para a piscina, e eu na ânsia salto atrás dele. Esqueci-me, amados irmãos, que não sabia nadar e que saltei para um sítio bem fundo. Eu me recordo como se fosse hoje. Os meus pés foram até ao fundo da piscina. Eu impulsionei e consegui respirar. Vim abaixo. À segunda vez eu já engoli mais água do que respirei. E à terceira vez eu tenho a consciência que eu já não subia. De repente eu senti um corpo a pegar em mim, a levar-me até à beira da piscina. Eu fiquei à beira da piscina, tive ali alguns 5 minutos. E quando eu consigo respirar, consigo ver e consigo ter alguma força, eu olho para o lado e não vejo ninguém. Amados irmãos, até hoje, a única explicação que eu encontro é que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar deste vale e sombra da morte. Aleluia. Amados irmãos, há uma semana atrás, nem faz uma semana, eu estava conduzindo, estava ao lado de alguém que vinha conduzindo, e imaginem, amados irmãos, que o condutor começou a acelerar, havia um carro em frente, a acelerar. Eu disse, mas o que é que está a acontecer? Uma coisa não está bem. E de repente faz uma guinada para ultrapassar esse carro. Vinha um caminhão enorme. Isto foi há 3 ou 4 dias. Amados irmãos, eu gritei: sangue
Glória a Jesus! Peguei no volante, eu peguei no volante e tirei o carro da outra faixa. Mas irmãos, por 2 ou 3 segundos, eu não estava aqui hoje e achei interessante, porque foi no dia a seguir eu ter feito esta mensagem. Comigo acontecem coisas engraçadas. Eu faço uma mensagem e a seguir de fazer a mensagem, parece que vivencio, Deus permite que eu vivencie isso que o Senhor me deu para passar para a igreja. Eu tive com unha negra, meus irmãos. Não havia hipótese alguma. Imaginem o que é entrar na faixa contrária em aceleramento debaixo de um caminhão. Era horrível. Deus me livrou. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Amém. Foi interessante aquele momento que tivemos aqui todos, não eram homens só, homens a chorar e a agradecer ao Senhor, porque o Senhor os livrou. Aleluia. Muito mais se poderia dizer em relação a este tema, mas quero falar ainda da expressão vale da sombra da morte. Há um momento que temos consciência que o Senhor nos vai chamar, e isso já não nos traz medo nem tristeza. Muita idade ou alguma doença que o Senhor decida não curar, sabemos que estamos numa fase terminal, mas isso já não é preocupação para nós, porque sabemos que quando fecharmos os olhos, o anjo do Senhor nos encaminha até casa. Aleluia, glória ao Senhor. Fechamos os olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais, eles se abrem. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero falar sobre isto 2 ou 3 segundos. Há alguma confusão no ar em relação a isto? Amados, nós somos triunos: espírito, alma e corpo. Amém, igreja? Amém. O espírito e a alma são imortais. O corpo é mortal. Mas nós, mesmo na eternidade, só seremos completos, plenos, com espírito, alma e corpo quando nós morremos. Este corpo é dado à terra que o deu, e o espírito e a alma são devolvidos ao Senhor. Estão a entender, amados irmãos? Amém. E esperamos ansiosamente e com consciência da volta do Senhor quando vem buscar a sua igreja. Sabem porquê? Porque será atribuído o corpo glorioso, o corpo que se juntará à alma e o espírito e o triuno eternamente. Este corpo que não mais conhecerá a morte. Estão a entender, amados irmãos? Amém. Aleluia. Alguém que morre no Senhor, com o selo do Espírito Santo, com o penhor do Espírito Santo, ele fecha os olhos físicos, imediatamente abre os olhos espirituais e se encontra no seio de Abraão, no paraíso do Senhor, em lugares de delícias, esperando o grande momento, aleluia, em que o Senhor irá buscar a sua igreja. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Reparem neste parágrafo que eu fiz. Podemos morrer subitamente, e se assim acontecer, saímos deste corpo, fechamos os olhos físicos, mas os olhos espirituais estão abertos, e em consciência nos veremos a caminhar ao lado do anjo que nos leva para casa. 24 horas depois, isto ia acontecer comigo, glória a Deus, mas o Senhor ainda me quis aqui mais algum tempo, não sei o quanto. Eu quero dizer, como o apóstolo Paulo, para mim, aleluia, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Amém, igreja? Os irmãos conseguem repetir comigo, declarando a nossa fé? Conseguem repetir comigo? Ainda que eu andasse pelo vale e sombra da morte, não temeria mal algum. Mais uma vez, ainda que eu andasse pelo vale e sombra da morte, não temeria mal algum. Glória a Deus. Aleluia. Vamos pensar um pouco na expressão: a tua vara e o teu cajado me consolam. Está inserido neste versículo 4 que nós lemos. Se nós não tivéssemos o Espírito de Deus que nos traz revelação, amados irmãos, seria difícil associar a palavra consolação com vara e cajado. Vara e cajado podem
podem ser objetos que provocam dor, muita dor, e não consolo. Amados irmãos, vara e cajado são instrumentos de trabalho do pastor, com a finalidade de conduzir e proteger as ovelhas e afugentar os predadores, certo? E para percebermos um pouco mais sobre isto, a vara tinha mais ou menos 1 metro de comprimento, servia de apoio ao pastor e de guia para as ovelhas, e também, claro, como arma de defesa contra os lobos e contra os predadores. Amados irmãos, reparem nisto, isto é tão interessante. Em todos os rebanhos existe uma ovelha guia. Sabiam disso, amados irmãos? Em todos os rebanhos existe uma ovelha guia, aquela que está mais perto do pastor, e o pastor a utiliza para ela encorajar as outras a seguirem a ovelha guia. Estão a entender? Aleluia! Quando surge um caminho difícil, que a ovelha tem medo, o pastor vai à frente da ovelha e tem um contacto físico com a ovelha através do cajado, como dizer: eu estou aqui, não tenhas medo, segue, tu és a ovelha guia. Nós sabemos que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas em alguns momentos difíceis, de caminhos apertados, escabrosos, ela precisa desse contacto físico. O cajado toca nela, não para a ferir, não para a magoar, mas há um contacto físico e o pastor fala com ela: vem, segue, está tudo bem, vem, segue-me, está tudo bem. E ela vem andando, e todo o rebanho, podem ser 2 ou podem ser 1000, se a ovelha guia segue aquele caminho, eles seguem todos a ovelha guia. Estão a entender a expressão consolo, de sentir a presença de Deus através desse contacto físico? Isso acontece, amados irmãos, com os pastores e com as ovelhas normais hoje em dia. Glória ao Senhor. A vara era o contacto físico do pastor com a ovelha, e depois todas as outras a seguiam. Glória ao Senhor. Quantas vezes a igreja, o caminho está difícil, um passo em falso e caímos, mas o bom pastor está tocando hoje com a sua vara no teu ombro, dizendo: tem coragem, tu és a ovelha guia lá da tua casa, tu és a ovelha guia lá da igreja, tem coragem, avança, tu és uma referência, e se tu andares, todos te seguem, se tu parares, todos param. Não mostres medo, eu estou aqui contigo, segue-me no meu nome, tem calma, eu te ajudo, eu te consolo, eu te guio no caminho. E a ovelha aqui, ela ia caminhando e todas as outras iam atrás. O Senhor está procurando hoje ovelhas guias em o nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia, glória ao Senhor. Amados, há vidas que não podem falhar mesmo, são referências. Se falham, todos os outros pagam por isso. Glória ao Senhor. Diante de vales da sombra e da morte desta vida, confiemos apenas no bom pastor Jesus. Ele não é mercenário para deixar o seu rebanho sozinho, não. Ele sabe o caminho para pastos verdejantes, ele sabe o caminho para águas tranquilas. Embora o caminho seja apertado, seja estreito, a direção da vara do Senhor nos conduz e nos consola. Aleluia! É tão bom sentir a vara do Senhor nos corta. Amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor. O cajado tinha mais ou menos 3 metros de comprimento e tinha na extremidade uma curvada na ponta. Imaginem uma vara com uma curvada na ponta. Era assim que era, amados irmãos, aleluia, o cajado. Glória ao Senhor. E a tradução hebraica para cajado é apoio ou suporte. Com o cajado o pastor podia prender uma ovelha individualmente, prendê-la,
e direcioná-la caso estivesse fora do caminho, porque era comprido e tinha esta curva na ponta. É claro, amados irmãos, que embora o cajado e a vara fossem essencialmente para os predadores, se o pastor, para salvar a ovelha, tivesse que infringir alguma dor na ovelha, aí ele não hesita. Mais vale a dor de uma repreensão do que cair nas garras do lobo. Se for preciso, o Senhor inflige-nos dor para nos levar ao caminho certo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. E mesmo com dor, a vara e o cajado continuam a trazer consolo, porque há discernimento espiritual para entender que a dor do Senhor só acontece para males piores, para evitar males piores da nossa vida. Quantas vezes Deus permite que passemos por algum sofrimento para evitar a nossa morte? Coisas que nos tiram, objetivos que não são conseguidos, portas que se fecham, podem ser dor,